Fala devs, eu sou a Marcela, Head de Marketing aqui da Facu IV2 e hoje nós temos um convidado muito importante aqui para a história da Facu, para a história dos beginners, porque vocês vão ver que programação não existe fronteiras, não existe limites. E a pergunta que fica aqui no começo, vocês já viram índio na programação? Pois é por isso que eu convidei aqui nosso amigo Jolifer, que é um beginners formado, que já está trabalhando na área, ele vai contar a história dele certinho, e vocês vão conseguir ver que realmente programação é uma área que veio realmente para inovar, veio para transformar vidas e principalmente ela foi feita para ser para qualquer pessoa. Então é isso que a gente quer trazer aqui para vocês. Toda essa colaboração, toda essa diversidade que encontramos ensinando e transformando vidas através da programação. Jolifer, seja muito bem-vindo. Obrigado, Marcela. É sempre uma satisfação participar de bate-papo assim. Claro. A gente tem que fazer aqui online, né, Jolifer? Por quê? Explica para o pessoal. Estamos aqui no estado de São Paulo. Onde você está agora? Eu estou no estado do Amazonas, numa cidade chamada Itacoatiara, no interior do estado. No interior do estado do Amazonas. Legal. Isso. E me conta um pouco da sua história, Jolifer. Eu falei ali no começo sobre índio na programação. E me conta isso, porque quando a gente viu aqui a sua inscrição, ficou sabendo da sua história, eu falei, precisamos compartilhar essa história com todos. Assim, eu me identifico como índio da programação dentro da internet, nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook, até mesmo no LinkedIn, porque eu tenho uma descendência direta de pessoas que são indígenas, assim, mesmo, nativas, e conheci a programação e praticamente ela mudou minha vida. E eu vivo disso e é o que tá me sustentando, e eu sou apaixonado por isso também. Legal. E conta mais pra gente, você hoje em dia, você é descendente direto de indígenas, mas você tem influência disso? Teve influência na sua cultura? Conta um pouquinho melhor. Ok. Inicialmente, até os 10 anos, aos 10 aos 12 anos, eu tive uma influência direta, porque eu não sabia falar corretamente o português, eu não sabia nada de português. E a maior, a única linguagem que eu tinha mais próxima de mim era a linguagem nativa. No entanto, que até hoje, assim, eu falo mais português do que a minha língua nativa, e tem umas coisas que eu não consigo mais falar na minha língua nativa. E até os 10, 12 anos eu falava somente a língua nativa e conheci o mundo da programação. Na verdade, eu não conheci o mundo da programação. Eu conheci o mundo tecnológico através de um computador que eu vi, e a primeira vez que eu vi um computador eu fiquei apaixonado. E, assim, foi uma história bem engraçada, porque o meu pai, ele sabia falar o português e ele ter acesso a um computador para fazer a faculdade dele. Então, em certo momento, ele ficou tão chateado que o computador não estava funcionando mais, ele jogou o computador fora, e eu fiquei abismado por isso. Então, eu peguei aquele computador, na verdade, eu peguei o gabinete lá, e eu abri o gabinete para ver se eu conseguia consertar. Isso é uma curiosidade de criança, não é? Ver aquilo e tal, abrindo. Eu abri o computador, vi o que tinha dentro do computador, eu vi as peças, e eu vi que tinham umas peças soltas lá, então eu resolvi conectar de volta. E liguei o computador e funcionou. E quando meu pai viu isso, ele ficou, assim, impressionado e decidiu investir em mim. Só que eu fui assim, eu sou uma pessoa que eu vou atrás das coisas por conta própria. Sempre fui desse jeito. Então eu falei, pai, não precisa investir em mim, eu vou correr atrás das minhas coisas, eu vou correr atrás dos meus estudos por conta própria. Então, desde o momento que eu abri o computador, eu vi que eu conseguia fazer coisas que outras pessoas provavelmente não sabiam, porque era uma novidade, isso faz uns 10, 12 anos atrás. E você tinha quantos E anos com isso, quando você começou? Então, como eu disse, eu comecei desde os 10, 12 anos. Nossa. Hoje eu tenho 22, então já quase uma década. Então,
em certo momento, eu fui apaixonado pela parte de rádio, que é a parte dos componentes físicos do computador. Porém, aos 14 anos, eu tive a oportunidade de ingressar ao Instituto de Educação, o Instituto Federal do Amazonas. Eu tive a oportunidade. Então, eu comecei a conhecer a programação. E a partir do meu primeiro, a partir da minha primeira linha de código, do primeiro Hello World, eu me apaixonei pela programação e eu vi que eu conseguiria construir várias coisas. E o primeiro desafio dentro da instituição de ensino que eu estava foi a de construir um jogo, sem saber o mínimo de lógica de programação. Então, eu tive que correr atrás, eu tive que pesquisar como desenvolver um jogo. Eu vi que a loja de programação e certas linguagens de programação me levariam a realizar aquele desafio. Então, eu consegui desenvolver o jogo, eu desenvolvi um jogo baseado na animação do Scooby-Doo, do SBT, e Olha, o título de jogo era A Fuga do Scooby-Doo, porque eu coloquei uns componentes ali como o carrinho do Scooby-Doo, na verdade, aquele ônibus, eu esqueci o nome agora, que tem um nome, não a é? van, O, aquela van. a van do Scooby-Doo e uns fantasmas, assim, na rua, passando. É como o desafio lá do Beginners que eu fiz, eu até esqueci o nome agora Aquele também. squat que você faz de lógica Isso, ali. isso, Ah, isso. legal. Que é uma das O meu, soluções. o meu primeiro desafio do Bendines foi baseado nesse jogo que eu já tinha feito, só que eu perdi todo o desenvolvimento para trás, ficou no instituto e eu não tenho mais acesso. Então, com essa ideia, eu refiz no desafio do Bendines. E depois, se quiser, eu mostro como eu fiz e tal. Muito Ele legal. funcionando. Cara, muito legal. É muito legal mesmo, porque você conta ali. E me diz, o português, você aprendeu também sozinho ou seu pai ensinou? Porque até os 10 É, ali você usava mais o dialeto. sim, até os 10. É porque assim, eu morava com a minha avó. E a minha avó, ela só fala o dialeto. Ela não fala o português. E praticamente todos da minha família, assim, inicialmente não falavam português, com o tempo também, com a evolução, com a chegada da tecnologia, a gente teve que se adaptar. E eu tinha muita dificuldade, assim. Eu pronunciava algumas coisas em português, mas, assim, não falava corretamente. Eu não falava, assim, de um jeito de me comunicar de forma certa. E com a chegada da tecnologia lá na comunidade que eu moro, que a gente chama de comunidade, não é uma aldeia, porque uma aldeia são grupos isolados dentro da floresta, de tribos, de etnias, que convivem só entre eles e não tem interferência de qualquer pessoa, digamos que não seja índio. Interessante. Então, é uma comunidade porque é bem próximo à cidade de Benjamin Constant, que eu sou natural, é a minha cidade natal. E tinha uma grande influência de pessoas não indígenas lá dentro e chegavam pessoas assim para implementar ou cultivar o idioma português lá. E com a chegada de escolas também, houve essa opção de se falar o português, tanto o português e o dialeto. Chegavam pessoas que não eram indígenas e ensinavam o português pra gente dentro da escola e como era parte do nosso currículo de ensino dentro das escolas, a gente teve que aprender também o português e assim eu fui desenvolvendo a língua portuguesa durante todos esses anos da minha vida. Legal. E hoje, além de aprender, então, a língua portuguesa, você aprendeu outras linguagens também, que é o JavaScript. Isso. E como É, foi o seu início, assim? Como você conheceu o Beginners? Acho que essa pergunta é interessante. eu conheci o Bear Grylls, assim, é um momento bem difícil. Sabemos que no ano de 2020, no início do ano de 2020, a pandemia de Covid-19 veio e mudou a concepção e a visão de muitas pessoas. Muitas pessoas que trabalhavam presencial tiveram que trabalhar home office.
E muitas pessoas tiveram que deixar a escola presencial e passaram a ter aulas remotas. Então, com isso, também, se eu não me engano, tiveram muitos estudos sobre o impacto que o Covid-19 teve em relação a muitas pessoas que tiveram que sair de local para estar em casa, literalmente assim dizendo. E com isso veio muitas doenças psicológicas, por exemplo, a depressão, a ansiedade. Então, eu tive esses problemas, eu já tinha aspectos a ter isso, então o impacto foi muito forte sobre mim. E eu estava decidido em largar a faculdade e buscar algum emprego na área de desenvolvimento de software. Porém, eu não estava preparado. Essa é a verdade. Apesar de estar fazendo faculdade da área, eu não estava preparado. Então, fazendo cursos ali e aqui na internet, navegando pela internet, buscando cursos que eu me identificasse. Então, eu conheci o Bendiners, assim, pelo Instagram. Eu não produzia ainda conteúdo no Instagram. E conheci por uns anúncios no Instagram e beleza, eu já tô fazendo os cursos ali. Não é mal conhecer mais um curso. E eu vi o primeiro módulo, fiquei apaixonado pelo Bendiners. Porque ele me fez lembrar de umas coisas que eu fiz no passado, como eu citei sobre o jogo do Scooby-Doo. Então eu refiz o jogo de uma concepção totalmente diferente, com um novo cenário, com as mesmas funcionalidades, porém com um novo cenário. Então, esse módulo, o primeiro módulo, era só os conceitos iniciais, né, de como seria o curso, a introdução e tal. Então, sempre a cada final de módulo tinha um desafio, então, além de estudar os conceitos, eu tinha que resolver os desafios com os conceitos estudados ou ir além do que eu estudei, entendeu? Então, este modo de como os módulos foram feitos, de que você recebe os conceitos, depois tem os projetinhos, os desafios a serem vencidos e desenvolver e ter o feedback depois disso, é o que me fez, assim, cara, eu tô apaixonado pelo Bendiners, eu vou continuar e eu vou fazer outros cursos além do Bendiners dentro do Class da faculdade V2. Perfeito. Então, e eu tenho conversado com alguns amigos aqui da minha faculdade e outros amigos de outras cidades daqui dentro do Amazonas. E, cara, eu apresento, sempre que eles estão. Eu sempre converso com eles e eles falam: olha, poxa, a faculdade não me ensina nada que eu vou precisar no mercado de trabalho. Aí eu falo: olha, conhece o Bendiners, conhece a faculdade V2? Eu mando os links da faculdade V2 e também do Bendiners lá. E, cara, olha, só faz, eu não vou te dar nenhuma expectativa, mas faz, porque, cara, isso aqui me ajudou bastante e hoje eu tô bem numa empresa que eu faço, desenvolvo as coisas e entrego as demandas. E sempre que eu converso com eles, cara, eles saem, assim, motivados. Eles sabem que uma coisa que eu fiz provavelmente pode gerar a mesma coisa o mesmo feedback que eu tive, eles podem ter o mesmo feedback também. Muito bom. E você falou ali no começo que quando você decidiu, falou, vou trabalhar, mas eu sinceramente não estava preparado. Hoje você já Sim, trabalha na área. Você sim. sente que o Beginners fez diferença pra você? Fez muita diferença porque, como eu citei sobre os desafios a cada final de módulo, isso ajudou bastante a praticar os conceitos que eu tinha visto durante todos os módulos. E ao final de cada módulo eu tinha que entregar acima daqueles conceitos e a mais, porque eu digo a mais porque não é só se prender aos conceitos ali estudado a cada módulo, é você ir em busca dentro da internet de como resolver aquele problema e entender como resolver aquele problema, depois desenvolver e entregar o produto no final. Que é muito. Você achou similar com o que você tá passando hoje em dia na empresa? Sim, sim, sim. É o que eu já estava me dando uma ideia de como seria trabalhar para uma empresa. Legal.
Bom, e me conta um pouco, você tem um Instagram agora, que você compartilha. A gente fala aqui na facu, a gente já usou um termo, que é dev influencer. São os devs que se aventuram a influenciar outras pessoas. Você já falou que você indica para outras pessoas, isso já é ser um influenciador, mas você está sendo um digital influencer. Conta um pouquinho, Sim. quando é que você começou, o que que te inspirou? Ah, ah, o engraçado, na verdade, é que eu comecei quando iniciei o Beginners. Eu queria levar para outras pessoas o que eu estava aprendendo e uma coisa, eu não lembro a pessoa hoje, mas uma pessoa me citou uma vez que se você está aprendendo uma coisa hoje e é nova e te deixa feliz e que você quer que outras pessoas aprendam junto com você, e você também quer ajudar essas pessoas, é, compartilhe o conhecimento que você tem, mesmo que seja somente, poxa, eu só sei escrever uma linha de código em JavaScript, Python, C, Java. Cara, compartilha aquilo que você sabe. Você pode estar ajudando com aquele pouco que você acha que aquele pouco para você vai ser muito para outra pessoa. Perfeito. Então, assim, no momento que eu comecei a fazer o Brandiness, eu estava vendo que eu tinha projetos, eu tinha coisas muito interessantes para compartilhar. Eu comecei a compartilhar no LinkedIn. No Olha. Instagram, e no Instagram eu comecei a fazer alguns posts. Porque eu sigo alguns desenvolvedores também no Instagram, e são influencers também, assim como eu. E que eles compartilham o conhecimento a quase todo o tempo. Então, eu pensei, cara, se eles compartilham o conhecimento, eles estão ajudando a mim. Então, eu posso fazer a mesma coisa que eles fazem. Eu Sim. posso ajudar outras pessoas. Então, basicamente é isso. Muito bom, muito legal. E seu arroba? Fala aí pro pessoal que quer acompanhar a sua trajetória e seus ensinamentos, né? Então, arroba underline indiodev. Índio Dev, Isso. muito legal. E assim, você falou bastante aqui, você compartilha já, né? Mas Sim, se sim. você pudesse dar um conselho pra quem tá começando, o que que te inspirou muito lá no começo e o que que te inspira muito? Cara, é você ser apaixonado. Primeiro, você ser apaixonado pelo que você faz. E não desista. Não desista, porque mesmo os mais experientes passam por dificuldades e muitas vezes eles não conseguem resolver e partem para outras pessoas, pedem ajuda. E, cara, eu separo os seguintes: seja apaixonado. Segundo, não desista, mesmo que as coisas pareçam ser difíceis. E terceiro, peça ajuda, porque você vai precisar Excelente. muito de pedir ajuda. E por último, cara, o Google tá aí. Muitas coisas são resolvidas só pela barra de pesquisa ali, e você conseguir estar passando por um problema e precisar aquele problema e como resolver. Fóruns, Stack Overflow, GitHub estão aí. Mas Muito bom. principalmente, não tenha medo de pedir ajuda. Pedir ajuda para outras pessoas resolve muita coisa. Excelente, muito bom. Muito obrigada. Foi um prazer conhecer um pouquinho melhor a sua história. Eu tenho certeza que, assim como alguém lá atrás te inspirou, você vai inspirar outras pessoas após aqui a pessoa assistir como foi seu começo, os desafios que você passou, como está a sua evolução. E hoje você está como desenvolvedor júnior, certo? Sim, sim. Na empresa, sim. Eu comecei como estagiário, porém eu estou nessa. Eu vou ficar um tempo na empresa e depois eu vou receber o título de júnior. E Ah, assim vou legal. fazendo a evolução dentro da empresa. Muito bem. Bom, muito obrigada, Jolifer. Foi um prazer, como eu disse, conhecer um pouquinho melhor a sua trajetória. E se você gostou, não deixa de deixar o like aqui nesse vídeo. Estamos com inscrições abertas, assim como o Jolifer se formou no Beginners, a gente está com essa oportunidade do Beginners Pro, que é uma formação que forma mesmo os desenvolvedores do zero até o mercado de trabalho, que é esse nosso maior objetivo, como até você citou, né, Jolifer? O pessoal que está começando, mas eu não tô pronto, o que eu preciso fazer? Então, a gente mostra ali como é a realidade, que é você ver os desafios e tentar resolver na prática, que é isso que o mercado pede. Então, mais uma vez eu agradeço, estamos com as inscrições abertas e nos vemos no próximo vídeo.
Até mais.